Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de visualização de dados com o Matplotlib. E vamos continuar avançando aqui na nossa série, vendo a respeito de mais uma visualização que a gente consegue construir dentro do Matplotlib, que dessa vez é o gráfico de dispersão, também conhecido como scatterplot, um outro gráfico bem comum aí da gente lidar e que a gente costuma ver aí em projetos, né, de visualização de dados. Então, como é que eu gero essa visualização? Utilizando a função do scatter lá do Matplotlib, tá? Então a gente simplesmente dá um scatter e aqui dentro a gente passa o x, tá? Que nesse caso eu vou passar aqui a variável x, que é as semanas, né, que a gente registrou, e o y, que é a carga horária semanal do funcionário 1, tá? E aí dessa forma eu consigo plotar um gráfico do tipo scatter plot, tá? Lembrando, gente, que nesse Jupyter Notebook lá em cima tem explicando a situação exemplo, você tem acesso a esse Jupyter Notebook até para utilizar como material de consulta depois, então você pode dar uma olhadinha ou ver o primeiro vídeo ali de gráfico de linhas, né, onde eu expliquei também essa situação exemplo, tá bom? Mas enfim, tá aqui o nosso gráfico de dispersão, que é basicamente, ele marca os pares ordenados, né? Ele casa o X com o Y. Então, por exemplo, semana 1, esse funcionário trabalhou 12 horas. Então, ele marcou aqui, ó, o primeiro ponto aqui. Na segunda semana, ele trabalhou 10 horas. Marcou aqui o segundo ponto. E assim por diante, tá? A gente pode imaginar que é praticamente um gráfico de linhas, só que eu não fiz a ligação entre os pontos, tá? Eu só deixei os pontos aqui. Esse é um gráfico do tipo scatterplot, tá bom? E bem, aqui na documentação, que é a nossa principal bibliografia, né, você pode ver todos os parâmetros que são utilizados, né, eu vou mostrar alguns para vocês neste vídeo, tá? Então, primeiramente, tamanho, né, eu posso aqui usar o size, tá, e definir o tamanho do dos meus pontos, né, nesse caso, se eu, por exemplo, botar 10, né, vamos ver aqui como é que vai ficar. Não é size, pessoal, é só S, tá? Para definir o tamanho, S de size, né, 1, tá vendo? Ó, ficou extremamente pequeno, deixa eu colocar o 10 de novo aqui, ó. Ó, já aumentou um pouquinho, se eu botar 100, ó, ficou bem maior os pontos, tá? É só S, tá? Não é size, perdão pela confusão, tá? Vou deixar aqui tamanho 10 por enquanto, tá? Outro parâmetro que a gente pode passar é o C, que é o color, né? Aqui eu posso mudar a cor, eu posso, por exemplo, botar red, né? Ele vai mudar para vermelho, tá? Mas assim como todas as coisas que envolvem cor no Matplotlib, eu posso passar código hexadecimal aqui também, tá? Outra coisa interessante é o marker, tá? Que é justamente o tipo de marcador, né? Aqui ele usa ponto por padrão, mas por exemplo, eu posso colocar para ele usar um X, tá? Não sei se dá para ver, deixa eu aumentar um pouquinho, vou deixar no 100 para ficar mais evidente aqui o estilo, tá? Aqui, ó, ele pode marcar com X, né? Você pode marcar com um triângulo também, se eu não me engano, colocando um chapéuzinho, exatamente, eu colocando um chapéuzinho você também marca com um triângulo, tá? Então aqui você pode marcar de diferentes formas, tá? Eu vou deixar o círculo mesmo por padrão, tá? Que é o que eu acho melhorzinho, tá? Outro parâmetro interessante que a gente pode utilizar é o line width, tá? Que é justamente o que? O tamanho do contorno, tá? Que vai ter cada elemento, tá? Porque aqui, ó, por exemplo, né, você tem o line width e você também tem o edge colors, né? Edge colors, tá? Que é justamente para você determinar a cor e a espessura dos contornos dos marcadores, tá? Então, por exemplo, eu posso colocar um edge color aqui black, por exemplo, né? Então, vou colocar aqui black, tá? E aqui o width eu vou botar 4, por exemplo, tá? Se eu marcar isso aqui, ó, você pode ver que ele botou aqui o contorno preto, tá? Com espessura de tamanho 4. Se eu botar 1, você vai ver que ele reduziu a espessura, tá? Bem interessante, né, gente? Só que aqui tem um detalhe interessante, né? Aqui eu passei uma única cor, mas você não é obrigado a pintar todos os seus pontos de uma cor semelhante, né? Você pode definir uma escala de cor para cada ponto, tá? Como é que eu faço isso? Por meio de um array, tá? Por exemplo, aqui o nosso y, tá? Ele é esse valor aqui. Eu posso passar até o próprio y se eu quiser, tá? Mas que eu vou fazer nesse caso. Mas você pode criar um outro array com valores diferentes, né? E aí determinar justamente valores aqui para ele. Só que, claro, o colors tem que ter o mesmo tamanho aqui que o y, tá? Então, vou só mostrar aqui, tá? Aqui tem quanto tamanho? 3, 6, 7, 8, 9, 10, né? 10 semanas, beleza. Então, a gente coloca aqui.
Vou botar dessa forma mesmo, tá? Pronto. Aí aqui dentro de C, ao invés de a gente passar red, a gente passa colors, tá? E aí rodando isso aqui, você pode ver, ó, que ele coloriu cada bolinha, né, com uma cor diferente, tá? Justamente isso. Se eu tivesse colocado Y aqui também, teria dado certo, tá? Só que, obviamente, ele ia colorir de uma forma diferente, porque ele vai de acordo com o que tá aqui, tá? Aqui ele botou cores aleatórias. Mas se você quiser, você pode usar uma escala, um conjunto de cores, né? Que vai variando só a questão de intensidade, de iluminação, que é basicamente esse map, né? O mapa de cor. Então, por exemplo, eu posso usar aqui red, né? E aí eu posso fazer isso aqui, né? Combinando o próprio Y aqui com a escala red, né? Para justamente destacar eu acho que é reds, né? No plural, será? Não. Pronto, tinha esquecido de botar a vírgula aqui, tá? O CMap Reds, tá? No plural, ó, você pode ver que aqui ele coloriu de acordo com a intensidade de trabalho. Então, por exemplo, nos dias que ele trabalhou menos, ó, tá branco, tá vendo? E à medida que ele foi trabalhando mais, ele foi ficando um vermelho mais escuro, tá? Aí é interessante para destacar esse tipo de informação, tá? Da mesma forma que eu usei isso aqui na cor, eu posso usar no tamanho também. Se eu usar aqui, por exemplo, Y, né, no tamanho, ele vai dimensionar de acordo com o tamanho que está aqui. Claramente não vai fazer muita diferença, porque aqui ó, eu estou com valores bem próximos, né? Mas, por exemplo, eu colocasse aqui, tipo, 10, aí esse aqui eu boto 29, esse aqui eu boto 300, esse aqui eu boto 42, esse aqui eu boto 500, 62, 71, 80... Deixa esse 9 mesmo, esse aqui 100, né? Em vez de colors aqui, eu chamar isso aqui de sizes, né? E passar aqui dentro do S, né? Você já vai ver, ó, que ele mudou aqui a dimensão, né? O tamanho de cada um. Você também pode usar isso para destacar alguma informação, tá? É bem interessante isso, tá? Para combinar as coisas, tá? Que eu vou mostrar a customização que você pode aplicar no scatterplot, mas você também pode fazer isso em outros gráficos, tá? Que é justamente você incrementar uma escala de cor aqui do lado, tá? Como é que eu faço isso? Você basicamente cria aqui uma variável que eu chamo de cbar, tá? E aqui você coloca plt.colorbar, tá? E aí aqui embaixo eu coloco cbar.setLabel, tá? Para definir uma etiqueta para ele. E aqui eu coloco intensidade de trabalho, por exemplo, tá? Se eu executar isso aqui, ó, ele incrementou aqui do lado uma barra de cor, tá? Botou aqui um labelzinho também, etiqueta, intensidade de trabalho. E aí eu sei o que as cores significam, né? Quanto mais próximo de branco, quer dizer que menos ele trabalhou, né? Aqui no caso, o menor possível é 8 horas, né? E quanto mais ele trabalhou, né? Mais ficou vermelho, né? O máximo que é 18 horas, né? Então aí fica interessante porque ele casa de acordo com o CMap, né? Uma customização bem bonita, tá? A gente pode incluir aqui os outros funcionários, né? Então eu vou usar aqui o label, né? Vou colocar o label aqui dentro para a gente dar uma etiqueta para esse conjunto de pontos, tá? E aqui a gente copia isso aqui tudo, tá? E aí eu vou simplesmente adicionar os outros funcionários aqui embaixo, tá? Funciona da mesma forma que as outras visualizações, tipo gráfico de linhas e tudo mais, né? Você tem que tomar cuidado que ó, dentro da cor a gente tem que passar certinho também, né? O Y2 e Y3 para funcionar do jeito que a gente quer. E aqui a gente tem que trocar também o label, tá? Aqui o resto eu vou deixar a mesma configuração, tá? E aqui no final a gente pode botar um plt.legend, tá? E pronto. Deixa eu executar isso aqui. Aí, ó, tá vendo? Só que aqui no meu caso, né, esse foi até um erro que eu acabei de cometer, né? O que é que vai acontecer? Não vai fazer muito sentido eu colocar o plt.legend aqui, na verdade, né? Porque o que é que vai acontecer? Ele vai colorir de acordo com a carga de trabalho, tá? Então não tem como eu saber pela cor. Então uma coisa que eu posso fazer aqui para diferenciar os funcionários é justamente colocar a forma do marcador. Então eu vou colocar um funcionário 2 para ser X e o funcionário 3 para ser triângulo. E pronto, ó. Ele marcou aqui para mim, ó. O círculo é o funcionário 1, o X é o funcionário 2 e o triângulo é o funcionário 3. Agora sim eu sei o que é cada qual funcionário, tá? Então tá aqui, ó. Eu estou separando os funcionários, né? E a cor tá, no caso, servindo para eu identificar os pontos, né, que teve maior carga aí de trabalho, tá? Enfim, só um jeito aí de você trabalhar, né? Diferente com a legenda, né? A gente tá normalmente acostumado a usar a legenda como cor, né? Mas nesse exemplo aqui que eu fiz não ia dar certo, porque justamente a cor tá se referenciando a uma outra característica, tá? E aí, para
customizar mais ainda isso aqui é incrementar aquelas coisas que a gente já viu, né? Que é botar um título, uma etiqueta no eixo Y, uma etiqueta no eixo X, ajustar ali o eixo X, né? Botando tipo semana 1, semana 2, assim por diante, tá? Isso a gente viu nos vídeos anteriores, inclusive lá no vídeo de gráfico de linhas de uma forma mais detalhada. Então eu não vou comentar tanto desse vídeo para não ficar muito repetitivo, mas se você tiver interesse em ver de forma mais detalhada, não deixe de ver o vídeo sobre gráfico de linhas, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenha dado para entender, espero que tenha curtido aí esse tutorial. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.